Seja bem-vindo a esse vídeo, Rafael Recidive aqui, e hoje é o dia do tratamento dos endividados. Então, se você tem dívidas, presta bastante atenção que eu vou te trazer insights muito poderosos, principalmente em relação à mudança de mentalidade, em relação às dívidas, né? A forma como você pensa as dívidas, por que isso está te trazendo preocupação, dor de cabeça, pânico, enfim. Rafael, não tenho dívida, serve para mim? Você vai assistir. Porque você precisa ajudar as pessoas aí da sua família, resgatar a gente aí por aí com esse conteúdo, tá? Você vai compartilhar isso com eles também. Lembrando sempre que na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo do WhatsApp, onde eu compartilho ali conteúdos como esse e muitos outros. E a gente está junto lá numa comunidade incrível, já são mais de 200 pessoas juntas ali com esse propósito de crescer, de prosperar, de ser melhor, enfim, vamos junto aí, beleza? E é interessante o seguinte, olha, eu fui gerente de banco. Lidei com muitos endividados, tudo quanto é situação. E o que mais me deixava inquieto quando eu fui gerente de banco era assim, a pessoa ganhar 3 mil e ter poupança, a pessoa ganhar 30 mil e tá toda ferrada. Cheia de dívida, cheia de problema, muita confusão na vida. Por que isso acontecia, né? Isso foi o que fez eu pedir demissão do banco para ajudar as pessoas com educação financeira. Eu falei, eu preciso resgatar essas famílias com educação financeira, ajudar elas a pensar diferente, ajudar elas a entender a hierarquia das coisas, o valor de cada coisa na vida, enfim, de melhorar nesse aspecto, né? E aí, eu fui então atendendo centenas e centenas de pessoas, entendendo os padrões, o que faz as pessoas entrarem em problemas ou saírem dos problemas. E é interessante pensar o seguinte, que dívida é um número, né, que está lá no banco. Mas mais importante do que eu preocupar com a dívida é eu pensar no endividado. O endividado é um ser que tem uma dor, certo? Tem alguma coisa ali nesse ser que faz ele criar aquela situação menos que positiva, de dívida. E quando a gente fala de dívida, aí já vem o primeiro insight que vai mudar a forma que você vai pensar isso. Toda dívida é ruim? Não necessariamente. Se a gente pegar bilionários aí, o próprio Donald Trump lá tem bilhões em dívidas. A questão é, qual é o tipo de dívida que você faz, como é que você se enfiou em dívidas e por quê, né? Então, dívida para pagar conta apenas. Ou, nossa, eu queria comprar uma coisa e eu não tenho dinheiro, então vou fazer uma dívida para comprar aquilo, mas é uma coisa que não vai melhorar a minha vida, é uma coisa que vai me trazer só mais despesa. Além da dívida que eu vou ter que pagar, ainda tenho que pagar as despesas daquele passivo que eu gerei. Percebe? Então, depende muito assim de como você criou as dívidas e qual é o motivo, por que você criou essas dívidas. Esse é o primeiro ponto. Entender em você as suas decisões, a forma como você pensava isso até hoje e separar também uma coisa que eu achei interessante, um conceito que ele trouxe, dois, né? Que é pane e pânico. Então, panes na vida a gente vai passar em muitos momentos. Né? Ah, o carro deu uma pane elétrica, deu um defeito, certo? Só que a pane, ela tem remédio. Então, para a pane, eu tenho remédio. Ó, deu um defeito. Onde é que está o problema? Aqui. Então, vamos consertar esse negócio. Então, uma pane a gente resolve. A gente tem um manual, a gente tem um script, a gente tem passos que a gente pode dar para resolver a pane. Já o pânico, quando a gente entra em pânico, aí é porque eu não sei resolver a pane, aí eu entro em pânico. E aí é o que é o mais problemático, o mais perigoso. Por quê? Se acabar o recurso, e o recurso sou eu, então imagina só, se eu entrar em pânico por causa de uma pendência que eu tenho, eu perdi a minha energia. E aí como é que eu vou resolver essa pane? Como é que eu vou resolver uma pendência financeira, algo negativo que existe na minha vida financeira, dinheiro, se eu perdi a minha energia de trabalhar, de enxergar soluções, de olhar para o mercado e enxergar alternativas, enfim, de fazer coisas diferentes, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. A dívida, ela é um número, mas e o endividado? Né? Por que é que eu criei essa situação? Essa é uma questão importante a gente pensar. E ele traz que o melhor jeito de se trabalhar nesse mundo é com OPM, né? Que é Other People Money. Então, trabalhar com o dinheiro dos outros. Muito interessante, né? Às vezes a pessoa... É o que o banco faz. Olha o que o banco faz. O banco pega o meu dinheiro, que sou um investidor, certo? Ele pega o meu dinheiro, me paga uma remuneração por isso, e empresta esse dinheiro mais caro para outra pessoa. Então, ele trabalha com o meu dinheiro, entende? E é interessante pensar que
Isso é o Marçal que fala, né? Ele fala que os bancos não sabem onde colocam dinheiro. E eles não sabem onde colocam dinheiro de quem não sabe onde põe o dinheiro. É porque, gente, quem está com dinheiro no banco está perdendo dinheiro. A pessoa tem 1 trilhão praticamente de dinheiro na poupança hoje. Ou seja, pessoas não sabem onde colocam o dinheiro, colocam no banco e o banco também não sabe, ele precisa aplicar o dinheiro. Então fica essa bola de neve, né? Quantas pessoas não têm noção do que fazer com o dinheiro, esse recurso poderoso para fazer isso crescer, multiplicar? Eu já ajudei muita gente a se libertar desse negócio de ter dinheiro na poupança. E às vezes investindo em coisas muito conservadoras também, mas só o fato de tirar da poupança e colocar no Tesouro Direto, no CDB de um banco menor, enfim, em outros lugares, é 30% mais de rentabilidade sem aumentar o risco e sem fazer esforço. Entende? Então tomar cuidado com isso, né? Porque as pessoas têm medo de dinheiro. Então essa coisa assim do medo do dinheiro. A pessoa tem dinheiro na poupança, ela tem medo de dinheiro. Porque ela está perdendo dinheiro todo dia e ela está com o dinheiro parado ali. Então presta bastante atenção. Que tudo isso que eu estou te falando não é para você ficar ouvindo só e tudo bem, e ouviu e passou aqui e saiu de cá. Presta atenção e começa a entender quais são os seus padrões mentais, como é que você pensa sobre isso. Porque é aí que está a causa da situação. Como é que você pensa sobre isso, né? E aí um dia eu atendi um cliente, a dúvida dele era: Rafael, eu devo vender um terreno para pagar essa dívida que eu tenho? Então a pessoa queria se desfazer de um patrimônio para pagar uma dívida. No conceito que eu ouvi agora, né, é o seguinte: eu não devo desfazer de patrimônio para pagar a dívida. Tá? Aí tem algumas ressalvas que eu gosto de trabalhar, algumas reflexões que eu gosto de fazer nesse sentido. Por quê? Eu devo desfazer de um patrimônio para pagar uma dívida? Dependendo da situação, de como foi a negociação para me livrar da dívida, eu compreendo que sim, só que isso é muitíssimo perigoso. Porque você corre um risco muito sério de perder o patrimônio, de não conseguir saldar a dívida de forma legal, enfim, fazer um bom negócio, ficar sem o patrimônio, sem o dinheiro e criar novas dívidas. Porque vender um terreno, um imóvel, um patrimônio para pagar uma dívida não trabalha aquilo que causou a dívida. Então olha só que coisa interessante, né? E aí o Marçal ele fala que dívida deve ser rolada, negociada. Mas gente, a gente tem que também separar dívidas e dívidas, né? Por exemplo, quando a gente fala de dívida de cartão de crédito, o que a gente tem que fazer com dívida de cartão de crédito? Acabar com ela. Não adianta rolar a dívida de cartão de crédito. Você vai ficar pagando juros a vida inteira. Então eu tenho que negociar, mas negociar como? Assim, eu vou pagar o mínimo possível. Eu vou fazer um acordo de forma que eu vou quitar aquilo, mas com o menor valor possível. Eu já tive cliente que pagou dívida de 150 mil com 7. Por quê? Porque foi negociando da forma que eu fui orientando da melhor forma, certo? Ficou sem pagar um tempo, depois chegou lá no banco e falou: agora eu vou quitar isso, eu tenho 7 mil. Mas é 150, o banco aceitou o dinheiro, recebeu e quitou a dívida. Ou seja, ela se desfez de 7 mil reais, que é um patrimônio, mas é porque ela precisava ficar livre daquilo para não ficar rolando aquilo e ficar pagando juros eternamente. E eu compreendo, aí é uma questão mais moral, né? Ética, a forma como cada um pensa. Eu compreendo que toda dívida que eu faço, todo compromisso, eu preciso honrar aquilo, de alguma forma. Mas entenda o seguinte, que eu não honro uma dívida da forma que o banco quer. Se eu fiz uma dívida que está acima da minha capacidade e esse negócio está me apertando de alguma forma, eu tenho que entender qual é a minha capacidade de honrar aquilo, eu entender a minha vida financeira e eu vou fazer uma proposta que é viável no meu caso. Eu não posso entrar em proposta de banco, de qualquer forma. Porque senão o banco vai fazer a proposta que é boa para ele. O banco ele quer que você rola a dívida o maior tempo possível. O banco não quer que você quita a dívida. Entende isso? Ele ganha dinheiro aonde? Nas dívidas que não são pagas no dia. Porque aí renova, renegocia de novo e rola. E eles vão ganhando dinheiro ao longo do tempo com esse processo. Percebe? Eles ganham dinheiro com rolo, o banco. Então, quanto mais você rola a dívida, quanto mais tempo você demora para pagar e vai pagando mensalmente uma parcela e outra, e nunca acaba aquilo, é onde o banco está ganhando dinheiro. Né? Então, é por isso que eles não querem que você quita a dívida. O banco tem pavor quando você vai lá e fala assim: eu quero quitar essa dívida. Tem pavor disso. Então, presta bastante atenção nisso, tá? Agora,
a gente tem, como eu falei lá no começo, então não é que toda dívida seja ruim. Dívida ruim é aquela dívida que você usa para comprar passivo ou para pagar conta. Né? Por quê? Porque se eu preciso de dívida para pagar a conta, eu tenho que tratar outra coisa. É a minha capacidade de fazer dinheiro. Ou é a minha capacidade de fazer dívida. Eu tenho que tirar isso da minha vida. Eu tenho que aumentar a capacidade de fazer dinheiro e a minha capacidade de gerenciar recursos. Para que eu possa não criar mais dívidas. Tá? Mas existe aquela dívida que é de alavancagem. Então, Rafael, eu vou pegar um capital de giro no banco para investir no meu negócio. E vou fazer dinheiro com isso. Se for bem calculado isso, se for um negócio em que você está realmente pensando assim, que você pode melhorar, né? Usar esse dinheiro realmente para melhorar, se você entende daquilo que está fazendo, dívida de alavancagem. Então é pegar um dinheiro do outro, usar a tecnologia, melhorar o processo, fazer uma coisa nova para trazer mais recursos com aquilo. Mas tem que ser bem calculado isso, né? Não adianta eu ir num banco comum, pegar um capital de giro a uma taxa de 3% ao mês, caríssima, e querer fazer mais dinheiro com isso, porque juros impagáveis não adianta, não tem como fazer negócio com juros que são impagáveis, certo? Então cuidado com isso, né? E aí ele fala que a maioria das dívidas é criada por causa de orgulho, né? Então assim, eu acho que eu sei fazer as coisas, mas eu estou criando dívida, então orgulhoso. Não quer sentar no banco dos humildes, do aprendiz para aprender. E eu não sei o que fazer com recurso, então eu estou criando dívida por causa disso. Né? E o sistema bancário, eu já falei, gosta que a gente tenha dívida. Outra coisa importante, você nunca deve pegar um recurso de uma família se aquele é o único recurso da família. Então pegar dinheiro emprestado com um parente, com gente que precisa do dinheiro para viver. Porque você vai criar um problema não só de dinheiro, se der errado, o que você vai fazer, como um problema de relacionamento, você vai colocar outra família em dificuldade. Então só pega dinheiro com o banco ou com aquela pessoa assim, que pode te emprestar aquilo se for com alegria, com tranquilidade, se não me faz falta. Senão você vai colocar a sua família em dificuldade e vai colocar a outra também em dificuldade. Então tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso, né? Se acabar o meu dinheiro, eu não quebrei, eu zerei a posição. Então a gente entendeu o seguinte, que eu sou o recurso. Então se acabou o meu dinheiro, aconteceu uma coisa, acabou o meu dinheiro. O que não pode acabar é a minha energia para fazer algo diferente, para vender algo que eu não vendi, para aparecer, para me expor, enfim, a minha energia é que não pode apagar, porque se ela apagar, aí acabou o recurso. Se acabar o recurso, fica mais difícil. Porque eu, como recurso para fazer dinheiro, entendeu? Que eu posso fazer dinheiro e entendendo que a dificuldade que eu estou vivendo, a situação que eu estou vivendo agora, ela é passageira. Se eu começar a fazer coisas diferentes, a aprender coisas diferentes, a me conectar com pessoas diferentes, eu vou começar a crescer. Mas se acabar o meu recurso, a minha energia, acabou tudo, né? Porque se acabar o dinheiro e a energia da pessoa para fazer algo diferente para crescer, como é que vai funcionar isso? Tá? Então esse é o problema. A gente não pode acabar com a nossa energia de fazer coisas diferentes. E aí ele sempre traz uma coisa que é interessante a gente pensar, é o seguinte: como é que eu vou gerar novas fontes de receita? Por exemplo, eu tenho algumas fontes de receita, né? Tem algum dinheiro investido, tem um YouTube que me traz alguma receita, tem a renda do meu trabalho que me traz alguma receita, e aí eu posso criar novas formas de receita. Como é que eu posso fazer isso a partir de hoje? Pensar, né? Quando eu faço perguntas de possibilidades, tipo assim, quem é que eu vou procurar para gerar novas fontes de receita? Como é que eu posso fazer coisas para gerar novas fontes de receita? Então, se fazendo perguntas que levam para possibilidades, para abrir nosso campo de possibilidades, a gente começa a ter insights e claro que precisa então colocar em ação algumas coisas para ir melhorando e fazendo essas coisas diferentes aí, certo? Então, gente, algumas atividades propostas para você aqui. Prática, tá? Prática. Listar todas as panes que você não resolveu, né? Tudo que você já passou, que está passando em dificuldade, que você não resolveu. E aí, quando eu falo pane, pensa nas dívidas, você pode listar suas dívidas, fazer esse trabalho prático de, deixa eu ver quanto que é o problema, tá? Então esse é um problema, uma questão prática. E começa a pensar em você, o que é que você está guardando aí, que você não resolveu? As panes que você não resolveu aí, podem virar pânico daqui a pouco. Então lista isso, tá?
E uma outra dica, uma outra atividade importantíssima, que eu vou fazer isso aqui hoje, também aqui em casa, de dar mais uma olhada nisso, é assim, você precisa ser um gestor de recursos. E gestor de recursos não fica com energia parada. Então dá um limpa na sua casa. Começa a olhar as coisas que você está guardando lá no alto do guarda-roupa, que está parada, energia parada. Coisas precisam de girar, de movimento, né? Então, se eu tenho uma coisa parada, eu ponho no LX, eu vou vender isso, eu vou doar as coisas, eu vou limpar a minha vida. Abrir a energia, o espaço para que coisas novas possam entrar, para que coisas novas possam acontecer, para que eu possa realmente me curar, resolver essas questões aqui, tratar o endividado. Porque se eu tratar o endividado, que é onde está a causa da situação, as dívidas vão começar a desaparecer, oportunidades vão começar a aparecer e as coisas vão começar a mudar. De repente, eu já parei de me tratar com essa identidade de endividado e comecei a me tornar um investidor. Comecei a melhorar a minha vida nesse sentido, certo? Então, lembra o seguinte, mais importante do que tratar as dívidas é tratar o endividado, que é o causador delas. Então, olha para si, comece a entender quais são os padrões que fez você chegar até aqui e faz a parte prática de tratar as dívidas, elencando elas para saber o tamanho do problema que você tem que lidar e começa a se perguntar e fazer perguntas que levam para possibilidades de solução. E é claro que eu posso te ajudar nisso. Eu já ajudo endividados há muito tempo. Desde 2007, dentro do Banco do Brasil, desde 2014 na minha própria empresa, quando eu abri, para ajudar endividados a saírem de situação de dívida e a viverem uma vida com mais qualidade. Tá? Então você vai compartilhar esse vídeo para ajudar 77% das famílias do Brasil que estão endividadas. Você vai ajudar pessoas compartilhando esse vídeo. E com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve na próxima aula. Até!